Numa época em que Roma dominava o mundo, os israelitas eram escravos desse grande império. Numa era onde a maioria dos israelitas haviam se esquecido da Torá e do verdadeiro sentido das sagradas instruções, o que era santo estava sendo profanado. Em muitas épocas, o Misericordioso enviou seus mensageiros, seus profetas, para advertir o mundo dos juízos vindouros. O Eterno falou de diversas maneiras e por boca de vários profetas. Por volta do ano 3760, nasceu o grande mensageiro que mudaria a história do mundo e dividiria o calendário mundial. Ele foi escolhido pelo Criador para levar a mensagem de restauração à casa de Israel e a todos ao redor. O mundo gentil jamais seria o mesmo depois dos ensinamentos desse mestre nunca antes visto. Yeshua nasceu em uma pequena cidade e cresceu ouvindo os ensinamentos dos melhores rabinos de Israel. E a cada dia em sua vida, ele concatenava em seu coração o real motivo de sua missão neste mundo. Ainda jovem, ele se tornara um mestre a ser ouvido, um exemplo a ser imitado. Após reunir seus discípulos, ele propagou em Israel a mensagem de restauração e esperança. E em poucos anos, ele era seguido por multidões de discípulos. Milhares na terra majestosa e nas cidades gentílicas tomaram conhecimento sobre um mestre que ensinava movido pelo Espírito do Eterno. E ele ajudou a brotar em cada coração a semente da restauração e conversão. O mundo não sabia, mas uma era de renovo surgiria. Antes de sua morte, deu aos seus discípulos a missão de continuar com a propagação de seus ensinos. Yeshua jamais morreria, se tornaria presente em cada coração, e por meio dos seus seguidores, a mensagem de conversão e restauração se espalharia por toda a região, e futuramente, no mundo em que hoje conhecemos. Seus seguidores seriam conhecidos como Netzerim, remanescentes. O mestre Yeshua escolheu muitos discípulos, mas sem dúvidas, o que mais se destacou foi o seu irmão Yaakov, conhecido como Tiago. Ele foi o líder principal do movimento Netzerim em Israel e no mundo gentil. A boa mensagem foi ensinada dentro e fora da Terra Santa, alcançando o Império Romano. Em Roma, os novos conversos difundiam a mensagem e muitos prosélitos abraçavam a fé israelita Netzerim. Mas um grande perigo estava para surgir. Além da perseguição, o pior estava por vir. Satã não só os perseguia fisicamente, mas estava para introduzir no meio dos discípulos de Yeshua fábulas e crenças mitraístas. A fé pura e verdadeira sofreria um grande golpe. Inúmeras pessoas se converteram, vindas de crenças pagãs. Esses novos conversos trouxeram consigo os costumes e crenças greco-romanas que ajudariam a formar crenças sincréticas. Muitas crenças foram formadas com a mistura de outras religiões. O mestre Yeshua já havia alertado contra esse perigo. Ele disse: "Cuidado para que ninguém vos engane." A fé Netzerim em Roma. Ao chegar em Roma com a disseminação da verdade, os Netzerim foram perseguidos, jogados nas fogueiras, foram massacrados pelo poderio romano. Disse o mestre: "Vocês serão perseguidos por causa do meu nome." Mas sem dúvidas, a maior perseguição estava em curso. Roma deixaria de perseguir os Netzerim e os contaminariam de dentro para fora com as crenças errôneas. As cartas e livros dos Netzerim foram corrompidas e manipuladas desde o 2º século da Era Comum. No 4º século da Era Comum, provavelmente no ano 324, Roma concluiu seu plano de acabar com toda a crença israelita dos Netzerim e punindo com morte todos os que fossem contra o acordo no concílio da cidade de Niceia no ano 324 do 4º século. Quando as crenças mitraístas se misturaram com as crenças judaicas dos Netzerim, os falsos Netzerim retiraram várias crenças verdadeiras e colocaram no lugar mentiras greco-romanas, tais como a guarda do domingo, trindade, abolição da Torá, Natal, Santa Ceia, unicismo e muitas outras. Pouco a pouco, sob pena de morte, a fé Netzerim foi empurrada para os porões do templo.
Durante a Era Escura, os manuscritos dos discípulos de Yeshua foram manipulados, forjados, acrescentados para o benefício do cristianismo. Mas em lugares escondidos, o netzerismo era praticado por poucos. Foi nesse período que os judeus ortodoxos foram perseguidos e mortos. Ambos os grupos, que se dividiam entre seguidores de Yeshua e não seguidores, sobreviveram, escondendo-se. Boa parte dos judeus converteram-se ao cristianismo sob pena de morte, tornando-se cristãos novos. Por outro lado, os israelitas netzerim quase desapareceram, convertendo-se ao cristianismo e mortos em praças e em coliseus. Durante centenas de anos, a fé dos israelitas netzerim se manteve nos porões do templo, esperando a hora de se libertar. Foi depois do ano 1600, no século XVII, que muitos judeus, não crentes no Rav Yeshua, ganharam liberdade, indo para a América, um novo continente, juntamente com os protestantes cristãos, fugindo das grandes perseguições. Junto com esses protestantes, haviam muitos crentes que não criam da mesma forma como os cristãos acreditavam sobre Yeshua. Após a libertação do jugo católico, os judeus não crentes em Yeshua ganharam espaço para exercerem sua fé na terra da liberdade, a América. Ao passo do tempo, muitos convertidos ao cristianismo foram acordando para a verdadeira fé que vem da Torá e os profetas. Mas esses ex-cristãos, em sua maioria com descendência judaica, descobriram a verdade acerca de Yeshua, aprenderam que o livro sagrado é o Tanar. Com o advento da internet, o conhecimento netzerim se espalhou por todo o globo terrestre, e a verdadeira crença acerca do Rav Yeshua ganhou força nos últimos dias. Novamente, a mesma crença netzerim do primeiro século ganharia força saindo de vez dos porões do templo. O movimento pregado por Yeshua ganha força mundial. Vivemos nos últimos dias antes da vinda majestosa de Mashiach ben Davi. Convidamos a você a fazer parte dos verdadeiros discípulos do Rav Yeshua. Conheça mais, estude conosco, adquira o livro Os Israelitas Netzerim. Para mais informações, leia a descrição desse vídeo. Adquira pelo site www.familiaisraelita.com.br.